Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Eu estou muito feliz de gravar essa série. São 10 episódios que vocês terão aqui sobre o Brasil criativo. Não necessariamente sobre os vencedores ou jurados do Prêmio Brasil Criativo, mas sobre o que a gente acredita para a economia criativa brasileira, o que é criatividade, o que é brasilidade. E a gente tem pessoas muito interessantes, mentes inquietas e brilhantes aqui comigo nessa série. Eu estou muito feliz hoje de receber Jorge Brivilati, uma mente espetacular do audiovisual, não só como um criativo, mas também como um empresário do audiovisual brasileiro. Mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de 1,80 m, eu estou sentado aqui numa mesa, na minha cadeira, na minha poltroninha preta, mesa preta, eu sou moreno, estou com uma camiseta cinza e um blazer azul escuro. Estou sorrindo, geralmente, e estou muito feliz de estar aqui. Jorge, seja muito bem-vindo. Jorge Brivilati com vocês. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Eu adoro falar, então vai ser muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, tanto como profissional, também como o CPF, né? O CNPJ e o CPF. Muito bem. Vou fazer minha audiodescrição para quem está acompanhando. Eu sou um homem pardo, de 1,74 m. Eu tenho várias tatuagens na mão, inclusive na ponta dos dedos eu tenho diversas tatuagens das coisas que eu mais amo, que é fotografia, avião, mergulho e cinema. Tô vestindo uma camisa branca e por baixo uma regata preta. Muito bom. Brivilati, é uma honra te receber aqui, você que é vencedor do Prêmio Brasil Criativo com a Bambu Stock, mas a tua história com o audiovisual começa antes, né? Você que nasceu em Niterói, morou no Rio de Janeiro você veio para cá, para São Paulo, há 18 anos, né? Exato. Você saiu de lá, então, com 19, 17, por aí? 18 e um dia. Isso. Conta pra gente como é que você chegou no audiovisual. Para falar sobre o audiovisual, como que eu cheguei, eu tenho que voltar um pouco antes, porque eu tenho que passar pelo início na publicidade. Sim. E ainda eu preciso voltar um pouquinho mais, porque meu sonho quando eu era moleque era, na verdade, ser cientista. É mesmo? Eu era sou apaixonado ainda muito por física, por química, por tudo que... Tem vida. Tudo que tem vida e sobre o que tange a nossa existência. Tá? Eu gosto de entender o porquê das coisas. Na época, no ensino médio, meu desejo era fazer biotecnologia, na parte técnica no colégio. Só que eu tinha um problema, eu era muito ruim em matemática e acabei não passando na prova. Então você tinha 3 opções. A primeira biotecnologia, a segunda química e a terceira eletrônica. E eu fui para eletrônica. Mas ainda assim feliz, porque eu já estudava, eu era muito nerd, eu ainda sou. Mas eu estudava eletrônica desde os meus 12 anos. Sim. Por correspondência. É mesmo? Sozinho. Como é que chamava? Tinha uma escola por correspondência? Tinham vários, era mundial, alguma coisa assim, mundial, universal. Era uma coisa parecida. Você foi atrás, não foram seus pais não. que... Porque uma vez chegou na banca de jornal, eu adorava tudo que era fascículo. Lembra que a gente comprava coisas? Às vezes até pra montar Titanic, pra montar dinossauro, tudo isso. Você ia na banca? Eu ia na banca e comprava os fascículos de um curso de eletrônica que vinham com pecinhas, inclusive, pra você aprender. Legal, olha só. Então, com 12 anos... Cultura maker. Exatamente. Inclusive, eu vou falar uma coisa, eu comprei... Quando eu era moleque, tinha um fascículo também, revistas, que era Jovem Cientista. Lembro. Da Editora Globo. Eu era apaixonado por aquilo. Sim. E aí, esses dias eu passei no Mercado Livre assim, eu vi aquilo, eu comprei de novo, tudo pra mim. Tipo um acervo de um colecionador. Ele tava novinho, eu falei, caramba, eu preciso disso. Porque faz parte da sua história. Eu tô ali. Eu tô ali, cheio de experiências. Então começa com o Jovem Cientista na banca, aí entra em eletrônica no ensino médio. Exatamente. E aí, até então, tudo apontava para aquilo ali, até que no ensino médio, no segundo ano, eu literalmente fui descoberto por um amigo que falou assim, cara, olha isso aqui, HTML. Sim. Você faz sites com isso. Como assim? Aí a gente foi no laboratório da escola, a gente, com o computador, ele abriu o bloco de notas, começou a colocar hashtag HTML, bar, e blá, 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 aí olha o resultado. E eu fiquei assim,
fascinado com aquilo. Quem era esse cara? Chama Juliano. Ele fazia na época, era um dos meus melhores amigos. Ele não faz ideia, talvez. Eu acho que agora falando, eu tô pensando que talvez ele não faça ideia disso, mas ele mudou a minha vida. É mesmo, rumo. Ali abriu. Abriu. Sim. E ele fazia estruturas navais na época. E ele me mostrou aquilo para mim foi mágico. Eu comecei a estudar muito, entrar naquele universo. Na época a gente só tinha internet de escada. Então a gente só podia entrar na internet da meia-noite até as 6 da manhã. E eu comecei a pesquisar muito sobre o universo do design, do HTML. Até que um dia, um sábado, eu estudava aos sábados, inclusive, mas nesse dia eu estava em casa e recebi um telefonema falando assim, olha, Jorge, você... Aqui é da escola AIS, se não me engano. Você ganhou um curso grátis de Photoshop. É mesmo? Eu falei, como assim? Uma prima sua te indicou. Eu falei assim, prima? Que prima? Ah, deixa eu ver aqui. Inbound marketing. Barulho de teclado. Eu não tô achando aqui, não. Mas foi uma prima sua, vem aí. Aí, beleza, eu fui lá, cheguei lá, de fato, ganhei um curso grátis de 15 dias de Photoshop, pra no final eles falarem assim, olha aqui o curso completo. E me venderem isso. Com 15? Com 15. Eu terminei esse curso grátis de 15 dias com a certeza de que não ia rolar por causa do dinheiro. Sempre tive família pobre e isso era um caro. Sim. Até que eu fui lá com a minha mãe e aí depois o cara mostrou um monte de coisa. Lá, a maioria não era feita pelos alunos, mas ele conseguiu fazer a venda. Minha mãe falou assim, você quer? Foi essa a frase. Mamãe paga pra você. E ali onde abriu tudo. E aí eu fiz Photoshop, PageMaker, Illustrator, Fireworks, tudo, animação. E ela pagou com dificuldade? Como é que foi? Eu acredito que sim, porque era uma parcela considerável do que a gente ganhava. Não era um curso popular na época, não, né? Até porque eu recebia pensão do meu pai. Então, grande parte do dinheiro viria dali. Tá, legal. Então, fizemos esse curso. Vou acelerar um pouco a história. Eu me apaixonei tanto por aquilo, eu me entreguei tanto, aquilo que eu tive um problema. Eu repeti o ensino médio, porque o meu colégio era de 7 às 7, de segunda a sábado. Só que eu estava tão interessado pelo design, por aquilo, fora da sala de aula. Exato, que eu comecei a matar a aula, mas com um motivo. Que eu estava cansado, mas é porque eu comecei a dar aula no curso. É mesmo? Então eu comecei... Eu saía da minha aula para ir dar aula. No colégio. Que você estudava. Você virou professor enquanto você era aluno. Exato. Olha que interessante. Porque eu falei assim, o curso na época ensinava todas as ferramentas separadas. Só que eu percebi que ele não integrava. Ele não fazia as pessoas pensarem como usar a ferramenta tudo junto. A enciclopédia. E aí eu falei pro diretor lá, bem abusado que eu era, falei assim, cara, vocês ensinam a como usar a ferramenta, mas vocês não ensinam como integrar elas. Como pensar. Falei, eu tenho aqui, cheguei com conteúdo programático pra ele. Chegou com conteúdo programático. Aqui, falei, quero dar um curso desse aqui. Ele me olhou de cima a baixo. Tá, se você montar uma turma com 13 pessoas, eu te dou aula. Que escola que era? Chamava AIS, eu acho que nem existe. AIS. Tipo uma Microlins da vida. Tá. Mas e no teu colégio de eletrônica, qual que era? Era o Henrique Lage, meu colégio. E lá a galera cobrando a tua presença. Cobrando. E assim, na verdade... E ali você já virando professor. E eu já virando professor e eu tinha uma coisa, eu não queria ser comparado com os outros meninos da minha idade. Afinal, eu já trabalhava, tava ali, tinha uma outra coisa. E acabou que eu... Mas você já tava fazendo site para as pessoas? Eu já tava Sim, eu já comercializando o seu serviço. E ganhando dinheiro. É mesmo? O primeiro site que eu fiz foi para um sogro. É mesmo? Que eu cobrei R$100 na época e pagou em 2 vezes. E pagou? Com dificuldade. E aí você viu que tinha um negócio aí. Mais do que ver um negócio, eu vi o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu estaria errado, mas sim, eu queria trabalhar com design e aquilo me levou pra... E ele usou aquele site por um bom tempo. Usou, e eu montei tudo sozinho, então... E aí foi professor, você ganhou pra dar aula? Ganhei, bem pouquinho. Sim. O que aconteceu foi que vários professores dali começaram a me chamar pra querer montar uma agência. E eu tinha 15 anos de idade. Cheguei a trabalhar... Porque ninguém sabia fazer e você fazia com naturalidade. E ninguém acreditava que eu fazia. Entendi. Ninguém acreditava. As pessoas olhavam assim, tá, mas você fez sozinho? Fiz. Não, mas ninguém te ajudou? Não. Não é possível. Só que aquilo ali tava muito natural pra mim. Natural, talento, natural. Eu fiz um curso, na época, por correspondência, de design gráfico. Foi o único curso que eu fiz. De conceitos de design. Mas que foi fundamental pra mim. O resto sempre pesquisando. Que uma coisa que eu fiz que me ajudou muito e é onde eu falo normalmente para as pessoas que estão começando sobre a forma prática daquela ideia de você criar sua oportunidade. Sim. O que aconteceu?
Crie sua oportunidade. Exato. Só que todo mundo fala sobre isso, mas ninguém fala na prática o que isso significa. Como fazer? No meu caso foi o seguinte. Eu pegava os sites que já existiam e eu simplesmente reformulava eles. Entendi. E você eu melhorava. Melhorava, fazia meu design e guardava no meu portfólio. O que aconteceu? Em 1 ano e meio, eu tinha um portfólio inteiro. Sim. Ao contrário do que muita gente faz, quando alguém me der uma oportunidade, eu vou lá e mostro meu trabalho. Não, quando a oportunidade me encontrou, eu já tinha um portfólio. Ou seja, você praticava. Eu praticava. Praticava sempre. muito. E foi aí, inclusive, que eu comecei a repetir, porque eu passava a madrugada inteira estudando. Sim. De verdade, eu estava estudando outra coisa que eu me interessava. Sim. Tanto que eu gosto muito de estudar as coisas que me interessam. Tanto que lá no ensino médio... Então essa curiosidade sempre existiu. Sempre. Sempre. Eu tenho um pensamento que é... A gente é ensinado que a curiosidade matou o gato, né? Mas eu gosto de pensar que ela salvou o gato. Salvou o gato. Não que eu esteja me colocando no lugar de gato bonito, embora eu me ache bonito, mas é sobre a curiosidade em si. Porque a gente... essa frase, ela coloca as pessoas no outro lugar. Por que essa frase, ditado popular, ela... Assim, a que ela serve? Ela serve pra colocar as pessoas num lugar e não deixar elas saírem de lá. Sim. Porque aprisionar. Pensadores não... pensadores não. Questionadores não são bem-vindos nos lugares. Exatamente. Essa é a grande real. Nenhuma sociedade... Especialmente num país colônia como o Brasil. Exato. Você não é ensinado a questionar. Então esse é o grande problema. Então uma frase dessa, ela cabe muito bem. Mas a gente tá mudando isso, né? Sim. A economia criativa, quem trabalha com cultura... de alguma forma, transforma comportamento, né? Sim, e essa pra mim é uma das grandes vertentes que eu gosto de trabalhar, ensinar as pessoas a pensarem. Isso. Acho que é ali juntar os conhecimentos. Ao invés de... A gente vive numa geração... A gente vive no meio, né, de uma geração dela, que hoje está muito preocupada em respostas rápidas, coisas práticas, tutoriais de como você sair do 0 ao 100 muito rápido, mas as pessoas esquecem do gap que existe entre saber pensar. E criar oportunidades. Criar oportunidades. Sim, muito interessante essa ideia de praticar como uma forma de, na hora que a oportunidade surgir, você tá pronto. Exato. Sim. Exato. E hoje a gente tem mais oportunidade de fazer isso do que 20 anos atrás. É verdade, com certeza. Você tem acesso a ferramentas incríveis. Você tem... Hoje você não tem... A gente tá aqui com um monte de câmera de cinema, mas hoje você tem uma câmera no seu bolso. No seu bolso que você pode fazer o que você quiser. Tem vários filmes. Tem um filme que eu gosto muito que chama Tangerine, que ganhou Sundance e o cara fez na época com o iPhone 4. É mesmo. E tem vários exemplos disso. Sim. Então, a gente tá sempre buscando desculpas para afastar, né, a gente do fazer. Do conquistar. Eu, como fotógrafo, eu já vivi muito isso. A gente... mas eu preciso de uma câmera tal. Mas eu preciso de uma lente tal. Eu preciso de um flash tal. Isso é só desculpa. O que precisa ter? Atitude e criatividade? Atitude, sim. A criatividade todo mundo tem, mas eu acho que a gente sair um pouco do campo das desculpas. Né? E assim, a gente começar. Qual que é a parte mais difícil? É sair do 0 pro 1. Do 3 pro 4 pro 5. É mais fácil. Lei da inércia. Né? A gente tá no Pode Todos, o Brasil Criativo. Você hoje já é uma referência para as novas gerações de profissionais do audiovisual, empreendedores, como alguém que deu certo. Né? Sim. Mas não começou assim, você foi criando essa oportunidade. Como que surgiu a tua história, então? Primeiro, eletrônica, HTML, sites, aí depois do site, publicidade. Exato. Mas não faculdade de publicidade. Não deu tempo de fazer faculdade. Não que eu não esteja incentivando ninguém a não fazer faculdade. Claro. Mas eu já estava tão inserido no meio. Com 15 anos os caras já queriam ser seu sócio? Com 17 anos, olha como é que aconteceu. Uma noite dessas, que eu entrei na internet, tinha um site antigo chamado Publici Jobs. Era um blogspot. Eram trampos. Isso. Sempre postavam vagas ali. E aí um dia eu vi assim 2 vagas para diretor de arte. Sim. Eu peguei, falei, o que é diretor de arte? Pesquisei no Google, não entendi muito bem, mas mandei. Exatamente 2 dias, um dia depois, uma já me mandou, marcando uma entrevista. Uma foi americanos.com, no Shoptime, e a outra era uma agência chamada Bossa Nova. Bossa Nova. Fui lá, Bossa Nova Comunicações, ambos no Rio de Janeiro. Fui até a Americanos primeiro, eu morava em Niterói, atravessei a ponte, me arrumei bonitinho, bem social. Fui pra lá, levei um CD,
que já tinha o meu portfólio, já tinha mandado. Já passou pro CD. Na época CD, queimei um CD pra levar, só que eu levei um só. Chegou na Americanas, que era pro segundo, porque a Americanas já conheceu. Eles chegaram lá e me pediram ainda o CD. Eu, o que eu vou fazer? Mas beleza, aprendi que eu tinha que levar 2. Mas chegando na Americanas, isso aos 17 anos, eu tive uma entrevista que eu acho que foi uma das mais marcantes. Porque eles tinham duas caras, né? Inclusive, quem me entrevistou foi o Thier, que é o fundador da Enjoei. É mesmo? Olha só, ele foi, tava lá. Ele foi um dos meus primeiros chefes. É mesmo? Foi ele que me entrevistou junto com outra pessoa. E aí, o papo era o seguinte, tá, mas foi você que fez isso? Eu falei, foi. Sempre uma... Sozinho? Foi. Ninguém te ajudou? Eu falei, não. Os caras olhavam pro lado. Quantos anos você tem? Eu falei, 17, quase 18. Aí o outro olhou pro outro e falou assim, mas e o exército? Eu acho que o cara nunca se viu perguntando isso pra uma pessoa. Aí, na época, eu falei assim, não se preocupe com o exército, que eu vou pedir isenção por convicção religiosa. E aí, cara, meio assim, sabe? Já tinha essa resposta na criar a oportunidade. Exato, vamos lá. E aí, beleza, gostamos, a gente te liga. Fui pra uma outra entrevista também, e o cara, foi a mesma coisa, foi você que fez sozinho e tal. Passou um dia, a bossa me ligou, falando, cara, e vem aí. Sim. Cheguei, fechei com eles. Nessa época eu morava ainda na favela lá que eu nasci. Ah, com meu pai, sim. Então, pra mim, mesmo? Que favela que você nasceu? Chama Vila Ipiranga. Vila Ipiranga. É, pra quem não sabe onde é, né, o Rio de Janeiro tem aquela ponte famosa. De um lado tem o Rio, do outro lado tem Niterói. Era bem assim, no finalzinho, no início da ponte. Sim. É ali em Fonseca, onde que eu nasci. Você ficou lá até os 18? Na verdade, não. Eu fiquei lá até uns 10, depois fiquei morando com a minha mãe pelo Rio de Janeiro todo, até os 15, que minha mãe falou, você vai morar com seu pai um pouco. Tá. E aí eu voltei pra lá. É mesmo? É. Então, nessa época que você foi entrevistado na Americanas, na Bossa Nova, você tava morando na favela. Tava na favela. Olha que interessante, eu tava na favela. E aquilo tudo pra mim E hoje você é dono de um avião. Importante ficar isso logo na sequência. A gente tá falando de Pode Todos, falando de acreditar, criar oportunidades, né, cara? Cara, assim, até pegando... Vou concluir primeiro o lance da coisa. Bossa Nova, você entrou na Bossa Nova. Entrei na Bossa Nova, no dia seguinte eu recebi uma ligação da Americanas. Sim. Falou, Jorge, parabéns, eu lembro do nome dela, Ana. Parabéns, a gente era Shoptime, né? Prima. Você vai trabalhar aqui no Shoptime e tal, a gente gostou muito de você e tal. Ah, que legal. Eu falei, mas eu já fechei aqui agora com eles, com outra empresa. Ah, Jorge, pensa, eu vou te dar 5 minutos. Você pensa. Aí desligou o telefone, foi assim. Me ligou de novo. Eu falei, olha, então, Jorge, faz o seguinte, quanto você ganha aí? Eu ia ganhar R$800. Aí eu, 900. A gente vai te pagar o dobro. Aí você dá aquela... Eu tinha 18 anos de idade. Claro. Eu tinha 18 anos de idade. Você dá aquela tremida, aquela balançada, fala assim, eu te ligo em 1 hora. Aí você fala, tá, que eu faço? Aí liguei pra minha mãe. Mãe... Você falou, eu te ligo em 1 hora? Não, ela me falou, eu te ligo em 1 hora. Eu decidi. Só que olha que curioso. Eu sempre fui muito visual. Sim. Né? Um moleque que saiu da favela, cheguei, eu tava dentro de uma agência inteira, bonita, toda novinha. Sim. E quando eu fui fazer entrevista na Americanas, como era sigiloso, eu fui no subsolo, uns cantos assim, meio cagado. E eu tava muito impactado com aquilo, e aquilo mexeu. Quando a mulher me ligou de volta, ela falou, e aí? Ah, não sei, será que eu posso ir aí ver como é que é? Eu não tinha profissionalismo nenhum. Eu olho pro Jorge pequeno e falo assim, que fofinho você perguntar isso. Posso ver como é que é. Posso ver. Ó, Jorge, olha, tá tudo bem, se você não quer, vai ser uma outra oportunidade. Eu falei, não, quero, vamos. E aí fechei. Graças a Deus eu fechei. E aí fui pra lá, iniciei minha carreira ali dentro como diretor de arte. Diretor de arte na Americanas.com. Americanas.com. Era Shoptime, mas a Americanas comprou depois. E ali iniciei com pessoas assim, talentosíssimas ao meu lado. Que legal. Eu tinha talento, mas eu não tinha profissionalismo. Então isso eu iria aprendendo ao longo do processo. E eu sempre fui de me jogar e ver como é que vai acontecendo, sabe? Mas eu nunca prometi nada mais do que eu achasse que eu não tivesse capacidade. Tá. O lance é que eu sempre achava que eu tinha capacidade bastante, entendeu? Virava à noite. E aí, falando sobre a oportunidade que você falou de criar, pra mim, eu tô inclusive lendo um livro sobre isso, tudo começa aqui. Né? A nossa limitação
é o que vai dizer aonde você consegue chegar. A gente estava falando sobre isso, né? A autoconfiança, essa capacidade de sentir e se jogar faz toda a diferença, né? O problema é que não ensinam a gente a pensar grande. Eu não fui uma pessoa incentivada pelos meus pais. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. Pelo contrário. Em alguns momentos eu fui incentivado a ficar Como é que foi dentro isso? do lugar. Onde você buscou essa coragem? Essa é uma resposta que eu não sei. E eu me pergunto de onde que veio. Porque eu tinha meu pai como inspiração, porque meu pai era professor. Sim. Né? De uma família onde os dois avós eram semi-analfabetos, meu pai foi o primeiro a fazer faculdade. Sim. De todas das duas famílias. Que já era uma super referência. Super. Então, pra mim, eu falei, beleza, eu tenho um norte, que é legal. Por outro lado, enquanto com a minha mãe, minha mãe era uma mulher religiosa. Sim. Então, o pensamento todo religioso voltado para servir a religião. Tá. E nessa religião, a gente não era incentivado a se envolver com coisas do mundo. Entendi. Como eles gostavam de denominar. Então, uma mentalidade muito fechada para você ficar num lugar. Tá. Então, eu era incentivado a isso. Entendi. E a esquecer outras coisas. Mas, de alguma forma, alguma força dentro de mim me fazia... Era como se eu conseguisse ver além do muro. Então, além de morar na favela, a gente não vivia numa época como a gente vive hoje na internet, onde você vê além do muro, né? Eu vivi, então, com uma mentalidade religiosa e dentro de uma favela. Meu mundo era desse tamanho. Sim. Então, eu não sei como, mas de alguma forma eu subi na escada e eu vi que eu queria ir além do muro. Porque eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Você não tem lembrança de que momento fez esse arrepio? Não. Os aviões? Mas não sei. Eu lembro, tem uma memória minha, meu avô era marceneiro. E eu tenho uma memória minha de eu fazendo pegando as ferramentas dele, modelando um avião, que inclusive foi esse que eu piloto. É mesmo? Eu achei uma coincidência tremenda. Eu falei assim, caramba, é o mesmo modelo. Uau! Isso foi muito chocante pra mim. Mas eu lembro de algumas coisas, por exemplo, tinha uma vizinha muito próxima da gente. Eu lembro que com 12 anos eu passei uma vez lá na favela e perguntei, e aí, fulana, como é que tá? Tudo bom? Ah, tá a mesma coisa, né? Tamo aí, vamos jogar na Mega Sena, vamos ver se muda. E o que me veio na mente foi assim, cara, como é que as pessoas ficam à mercê disso? Como é que elas... Tem que ter um outro jeito. Eu não posso simplesmente aceitar. O que era a banca pra você, a banca de jornal? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sou apaixonado por banca. Eu também. Porque, cara, aquilo ali era a internet. Era a internet. Boa. Aquilo era a internet física. A banca era a internet física. Você tinha acesso ao mundo todo. Sim. Ali, e você ficava lá? Era perto da sua casa? Como é que era? Cara, toda banca... Na verdade, tem duas coisas que... Agora você me fez voltar. Tem duas coisas que me remetem muito à minha infância. E que eu fazia constantemente. Um era na banca de jornal, para ficar vendo as coisas que eu não ia comprar, mas ficava vendo. Sim. Sempre gostei muito de sucata na rua. Sucata. Como eu era apaixonado por eletrônica, sempre passava perto de um lixo, assim. Você tinha dava aquela checada. Eu levava para casa uma televisão velha. Algum computador quebrado. Cara, eu acho assim, você falou que gosta da química, da física, mas tudo isso tem a ver com a vida, né? Então eu acho que essa paixão pela vida, quando você ouviu essa mulher aos 12 anos falando, vamos aí de novo, tentar, né? Você falou, meu, que desperdício de vida, né? E a banca te dava essa vida. Dava, você podia ver o mundo. Criar, ver o mundo. Você quer ver uma coisa que marcou muito a minha infância? A Editora Globo tinha uma coleção chamada Seres Vivos. Seres Vivos. Que você juntava e no final via o microscópio. Olha só. Nunca cheguei até o final, porque não tinha dinheiro, mas ganhei o microscópio de um vizinho que juntou. Olha só. Eu lembro, e eu era apaixonado por isso. Com 12 anos eu pedi um microscópio pro meu pai. Que legal, binocular de presente, era o que eu queria. Eu queria ser cientista. Então, inclusive, 2 anos atrás, ou ano passado, 2 anos atrás, no Brasil Criativo, eu fiz uma palestra falando sobre a curiosidade. Que legal. Que a curiosidade como uma ferramenta inicial para a criatividade. Porque para você criar algo, você é estimulado por uma coisa, inicialmente. A curiosidade. A gente Você falou muito esse ano lá no SXSW, né? Exato, a gente falou, cara... a gente falou não. Existe um dado que são feitas 93 mil perguntas por segundo ao Google. Então, ou seja, o ser humano naturalmente ele é curioso. Ele é muito curioso. Né? Isso é maravilhoso. Muito. Então, isso move. A gente tem que incentivar as pessoas a serem curiosas. Exatamente. Né? Quando a gente chega no mundo, já tem uma história toda completa. Sim. Contada. Um storytelling. E a gente não é incentivado a questionar, a saber os nossos porquês. Eu acho que é aí que mora os questionadores, né? Eles não são bem-vindos porque quem vai fazer uma
catequese, alguma coisa assim religiosa, Sim. chega lá questionando, não tem que saber não. A história é essa. A história é essa, fica aí. Aí você chega no Brasil, você vai entender sobre a história do Brasil. Não, é essa aqui que ensina. Mas aí você fica adulto, você aprende. Não, mas tem uma outra realidade também aqui que ninguém olhou. Claro. Então, se você e olha que interessante, os sites que você refazia, eram outras formas de contar a mesma história. Sim. Né? Sim, você tinha aquele site, você trocava a perspectiva. E o audiovisual te dá essa liberdade, né? Super. Tem sempre um viés ali. Eu acho que é por isso que eu sou muito inclinado ao cinema, porque você consegue trazer questionamentos, sabe? Assim, como diretor, como contador de histórias, eu consigo trazer os meus próprios questionamentos para a mesa para que as pessoas possam pegar e criarem os próprios. A arte não tem problema, ela não tem a necessidade de responder nada, ela só questiona. O seu porquê. Exato. Que interessante, hein? Cria o seu porquê. Mas e aí? Aí você tava lá, você começou a trabalhar na Americanas, entrou em publicidade. Eu fui para Americanas, lá pro Shoptime, dali eu recebi, fui demitido, foi minha primeira demissão, depois de alguns meses, e aí eu recebi um convite para vir para São Paulo, para o MAP BBDO. Olha só. A maior agência de publicidade da América Latina, mais premiada. Cara, nossa. E eu fui o mais novo na época. E vim pra São Paulo, nunca tinha imaginado vir pra São Paulo. Vim aos 19 anos. Ao MAP do Serpa. Ao MAP do Serpa. Sim. Exato. Que quando eu comecei foi uma grande referência pra mim. Na verdade, ali eu tava no auge. Eu entrei assim no topo. Quantos anos? 18 anos e um dia eu tava aqui. 19 anos. 19 anos eu entrei na UMAP. Olha só. E qual que era o cargo? Eu era assistente de arte. Assistente de arte. Você trabalhava com quem? Lá. Cara, eu trabalhei com muita gente boa. Trabalhava com o Sérgio Mognai. Os líderes criativos. Todos. Então eu já cheguei pegando projetos grandes. Eu pegava Balduco, Havaianas, Volkswagen. Então matou no peito? Matei no peito. Fui. Saí dali, eu fui para uma outra agência, que hoje é o grupo Flag, era Cubo, que era uma referência para mim. Martini, grande referência para mim. O cara... Ele tem uma mente... Tem uma mente, ele tava muito à frente. Muito à frente. Então o Martini sempre foi uma referência, eu sempre falei isso pra ele também. E ali foi onde eu aprimorei meu design. Então, algumas agências que eu trabalhei, cada uma foi uma faculdade pra mim. Sim. Ao MAP eu aprendi criatividade. Eu aprendi a ter ideia, a resolver um problema. Você tem um filme, você tem uma campanha, eu vou te entregar uma solução criativa. Na Cuba eu aprendi design. Sim. Na JWT eu aprendi política. Que relacionamento. Interessante, cara. Então, cada uma eu fui aprendendo um pouco. E aprendendo rápido, né, cara? Rápido, porque quando eu cheguei na UMAP, eu descobri uma coisa, me contaram, assim, Vilate, deixa eu te dar uma dica, publicidade é contatos. Então trata de fazer os seus. A gente estava falando num outro episódio sobre a importância dos contatos. Como faz contato? Porque a gente estava falando muito sobre essa questão de estar pronto para fazer contatos. Às vezes as pessoas querem ter acesso, mas quando elas têm acesso, elas falham ali na coragem, na capacidade de mostrar o seu valor. Como chegar na frente do contato e mostrar valor? Eu acredito que começa lá atrás. Você não consegue mostrar seu valor se você não acreditar nele. Acreditar no seu valor. Se você não acreditar no seu próprio valor. Você quer ver uma coisa? Sabe quando você chega numa roda e você vai apresentar alguém, você fala assim, olha, esse aqui é o João, ó, grande diretor de arte, grande fotógrafo, não sei o que, a pessoa, não, que isso, não. A gente não é incentivado assim, sou mesmo. Eu sou bom. Sim. Você pode perguntar pra muita gente na roda. Eu acho que quem tá assistindo a gente pode agora, inclusive, fazer um teste. Ele leva assim, você consegue bater no peito e falar assim, eu sou bom pra caramba? Eu posso. Fala um palavrão, eu sou foda. Porque foda já não é um palavrão, né? É um conceito de si. Eu sou foda. Eu sei o meu valor, eu sei o que eu faço, eu sei o quanto que eu ralei pra chegar aqui. Você consegue falar isso? Por que a desigualdade no Brasil prejudica tanta gente a pensar assim? Falta de referência. Eu acho que quando a gente não tem uma referência clara de que é possível,
você chega lá, você se sente bem desmotivado. Foi quando, inclusive, eu comecei... Antes eu não falava, tá? Eu tinha vergonha de falar que eu era da favela quando eu cheguei em São Paulo. Porque eu tava num lugar de gente muito rica, onde até os estagiários eram muito ricos. Exato. Eu não tinha nem roupa pra estar em São Paulo. Né? Eu cheguei em São Paulo literalmente passando frio. Nunca tinha visto no relógio 14 graus. Então, e muita gente na época, SPM, FAAP, e eu não tinha faculdade. Então, eu escondia isso. Escondi por muito tempo. Além do que as pessoas não acreditavam na minha idade. Então... e mesmo quando você criava os sites, as pessoas não acreditavam. Não acreditavam. E mesmo assim você seguia. Seguia. Eu tinha um ouvido muito seletivo. Eu acho que eu tô agora Jorge na luta mesmo, né, cara? de buscar. Às vezes eu esqueço disso e tenho que dar uma tunada de novo assim, tipo assim, deixa o ouvido seletivo. Ter o nome Jorge ajuda. Ajuda. Jorge é forte. Sim, super. Você vai. Então, quando chegou uma época que eu percebi que eu falei, cara, não, na verdade eu tenho que contar para as pessoas que eu vim, da onde que eu vim. Então eu comecei a trabalhar essa narrativa para falar assim, as pessoas têm que saber que eu vim da favela. Por quê? Quem tá lá tem que saber que dá. Eu não gosto de falar sair da favela, porque você pode escolher ficar, não tem problema nenhum. É só você entender que você tem uma outra alternativa. Que não é só aquilo que foi imposto para você e que você nasceu pobre, você vai ficar aqui pobre e você não vai ter condição de fazer coisas. Exato. Entendeu? Então... A gente precisa, assim como, por exemplo, encontrar mulheres na liderança para que as outras meninas possam olhar e fazer. A Azul, a companhia aérea, ela fez uma coisa muito legal. Todo voo que é comandado por mulheres, que são capitães, eles abrem para que as meninas possam ir lá e vê-las. Ah, que legal. Porque a gente tem pouquíssimas pilotas. Para ter referência. Perspectiva. Exato. Sem referência, você acha que não é possível. E essa ideia de que a favela... ela pode reter talentos e se transformar em outra coisa, também é necessário, porque as pessoas criaram raízes ali, às vezes culturais, às vezes históricas, e você pode transformar o lugar, né? Quantas cidades na Itália, em outros países da Europa, eram extremamente pobres e hoje são referências turísticas no mundo, por quê? As pessoas ressignificaram os lugares. E não tem metro quadrado para todo mundo na zona sul do Rio de Janeiro ou na região nobre de São Paulo, e as pessoas vão para onde? Vão ficar em lugares de 20 metros quadrados no centro de São Paulo, sendo que tem a possibilidade de ressignificar o seu próprio lugar, onde nasceu, onde cresceu. Então, eu acho que a gente também tem que falar sobre reter talentos, né? E ressignificar lugares. Mas aí, a tua jornada é uma jornada nômade do ponto de vista intelectual, né? Você nunca ficou preso a nenhuma barreira. Não. Hoje eu vejo que as minhas barreiras, elas estão dentro da minha cabeça. E aí eu acho que talvez esse seja o maior desafio de todo mundo. Mas aí você conseguiu ressignificar sua narrativa. Sim, né? eu consegui. Não foi fácil, porque eu acho que quando tem uma diferença, por exemplo, quando a gente... Infelizmente, num país emergente, a gente tem muita síndrome do vira-lata. Né? Diferente, por exemplo, do americano, que tem o American Proud, onde eles são incentivados a serem os melhores, porque a gente é americano, porque a gente está acima de tudo, desde sempre você é um vencedor. Os vikings na Escandinávia. Você ouve isso no Brasil? Não. Você ouve um pai falando que pode ser alguma coisa? Não. Porque também não entendem a oportunidade. Exato. Então isso é restrito de pouquíssimas pessoas. Que tem a ver também com topar o risco. Sim. Né? E aí, já que você falou em risco, não existe criatividade sem risco. Exatamente. Não existe criatividade sem desconforto. Sim. Né? E a gente é muito, hoje em dia, incentivado na verdade, vou mudar, não é incentivado. A gente não é incentivado, na verdade, a ser mais tolerante com o desconforto. Exato. A gente, pra tudo, tem uma dorzinha, já mata. Tá desconfortável com alguma coisa? Terapia. Então, a dor, o desconforto, ele tem que ficar ali por um tempo. É pra ser sentido, aquilo tem um porquê. Né? Ninguém se move. O medo da sobrevivência é o que faz a espécie humana evoluir, ir atrás da comida, sair da caverna, inventar o desconforto. É o desconforto. Então, no desconforto tem crescimento. Sim. Né? Só que a gente vive uma geração, não estou falando de geração específica, mas um momento de vida onde as pessoas têm a tendência de querer remediar tudo. Então, se você não está desconfortável
hoje, no momento que você tá, talvez você não seja criança, você esteja parado. Interessante, né? Porque você falou da curiosidade. Precisa ter desconforto para ter curiosidade. Sim. Né? Você precisa querer ver mais. O que mais que tem? Você quer ver um exemplo clássico? O velcro. Que a gente tá tão acostumado. Sim. Ele foi inventado por um cara que tava passeando com o cachorro dele, no meio do mato. Toda vez que ele voltava pra casa, ele tava cheio de negocinho preso na roupa dele. Ele pegou aquilo, botou no microscópio e viu que tinha uns ganchinhos. Ele pegou, velcro inclusive é o nome dele, e inventou aquilo e patenteou. É mesmo, olha só que interessante. Inclusive nessa palestra que eu dei, Crise Criativa, eu falei sobre o seguinte: quando o homem queria ver longe, ele inventou o telescópio. Quando ele queria ver perto, ele inventou o microscópio. Né? Ele queria aproximar, entender o que ele faz. E hoje a gente tem dentro do nosso bolso a mesma coisa. Né? Um celular que te aproxima e te ajuda a criar narrativas e contar a sua perspectiva. Né? Agora, olha que interessante. E a busca de dentro, olhar para dentro? Essa é a mais trabalhosa, nada impossível. E eu não acredito em nenhum crescimento hoje sem esse olhar para dentro. Né? Não acredito. E qual é a ferramenta? Porque não é nem telescópio, nem microscópio. Em uma palavra, meditação. 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 Essa é a sua ferramenta. Essa é a minha ferramenta, eu acredito nela, porque ela é independente de religião, de dogmas ou de qualquer coisa. É simplesmente você silenciar a sua mente. Por quê? A mente, ela é como uma antena que está captando um monte de coisa. Né? Quando você começa a meditar, você entra no processo meditativo, você consegue se separar, entender que você não é o seu pensamento, você tem uma máquina de fazer pensamentos. Então você se desconecta deles. Então você olha para eles e fala assim: olha o que eu estou pensando. Que interessante. Isso você consegue com uma semana de meditação. Há quanto tempo você medita? Eu medito há bastante tempo, mas todo dia faz 4 meses. 4 meses. 4 meses. E tem dado resultado. Muito. Muito. Porque tudo que você precisa é só silenciar a sua mente. Todo mundo vai falar assim: mas eu não consigo. Mas... É como ir pra academia. Sim. Entendeu? Você não vai ficar forte no primeiro dia. Ou seja, as pessoas tendem a polarizar, né? Dopamina é bom ou dopamina é muito ruim. O equilíbrio é a busca. Nada que o teu corpo produz, ele é ruim. Né? No final das contas, a dopamina, ela faz super sentido dentro do corpo humano. É assim como a gente fala sobre a ansiedade. Eu estava vendo um podcast esses dias de uma neurocientista. A ansiedade, ela é super necessária. Para gerar movimento. Para gerar movimento, para você fugir de alguma coisa. A diferença é que a gente acaba gerando muito estímulo que gera ansiedade. É a mesma coisa que a gente está fazendo com o mundo hoje, né? A gente está criando processos que não deixam o mundo se renovar no tempo hábil. Então a gente faz isso com a gente também. Sim. Então, é o equilíbrio. Legal. Como você falou. E aí a publicidade foi até quando? 2012. 2012. Foi minha última... Na verdade, em 2011 eu estava na W Macan. Pedi pra... Eu queria fugir, queria ir para outro país. Não por nenhum problema com a Receita Federal. Eu só queria... Eu só queria terminar só queria terminar o namoro e como todo jovem, a coisa mais fácil é você fugir dos seus problemas. Eu ia pra Irlanda, tava com tudo certo. Sim. Então pedi demissão na Macam porque eu queria estudar cinema, porque eu tinha feito um curso na época na IC. Foi meu primeiro curso de cinema. E eu tava ali apaixonado por aquilo, porque como eu fotografo desde muito novo, só que chegou um momento que a fotografia pra mim, ela não era suficiente, eu queria saber o que vinha antes e depois daquele fotograma. Eu falei, isso é cinema. 3 frames, passado, presente e futuro. Cinema. Então eu falei, quero contar histórias com isso. Fui fazer um curso, me interessei demais. E aí falei, vou largar e vou estudar um pouco isso. Sim. Acabei recebendo nesse meio tempo ali que eu pedi demissão, uma proposta para ir para uma outra agência. Na época, eu não queria ir, mas eu botei um valor alto. Eu falei assim, vou dispensar com elegância, porque o cara não vai ter dinheiro. Acabou que passou uma semana, o cara falou assim, então vai rolar. É mesmo. Aí eu, eita caceta, o que eu faço agora? Aí resolvi ficar, deixa a Irlanda lá, ela tem o dinheiro no bolso. Fui como head de design pra lá, foi minha última agência, foi na Energy, que era da Young. Fiquei lá trabalhando por 6 meses, mas meu pensamento já tava no cinema. Lá eu tive minha primeira oportunidade de dirigir um filme grande. Que legal. Porque eu era diretor de arte, né? Eu tinha um dupla. E apareceu um projeto que não tinha grana pra fazer lá dentro, não tinha como contratar uma produtora. Eu levantei a mão e falei, opa,
quer que eu faça direção de fotografia? Você? Você criou a oportunidade. Eu faço, eu acabei de fazer um curso disso mesmo. E aí me tucharam, a direção é a direção de fotografia. Foi no dia do meu aniversário, foi um presente, 11 de fevereiro. E é interessante, né? Porque quando surgem os problemas, a gente dá um passo adiante e se propor a resolvê-los é criar oportunidade, não é? Super. E tem muita gente que abre mão de querer resolver problema dos outros. Cara, mas onde você começa? O problema é que a gente fica esperando. O problema do artista é que ele, ou qualquer pessoa que trabalha com arte, ela fica esperando algum cavaleiro chegar e levá-lo para que ele possa mostrar a arte dele. Isso Você não diz vai aquela acontecer. idealização. Aquela idealização de, eu sou tão talentoso, se alguém me descobrisse. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Você cria, né? É você que cria. Eu acho que tem muita romantização em relação à arte, a ser artista. O Andy Warhol falava que banqueiros, quando se encontram, falam de arte. Artistas, quando se encontram, falam de dinheiro. E isso... Pragmático e verdadeiro. E você tem que falar. Tem que falar. É aquela coisa, eu não vou falar da minha precificação do meu dinheiro. Isso precisava ser divulgado com mais força. Super. A gente, tem medo de falar do nosso trabalho, primeiro que a gente não acredita no nosso valor. Não, e a economia criativa tá onde? Exato. Né? Exato. A ideia do artista vagabundo, que ele precisa ser um vagabundo para poder viver da arte, isso não existe, gente. Isso é romance. Isso é romance. E os países desenvolvidos não tratam a arte assim. Não, né? não trata. Mas todo mundo tem seu patrono. A arte teve seus patronos, né? Você precisa para você escrever um livro, para você pintar, para você fazer um monte de coisa. E você não teve, né? Não tive, eu fui atrás. Eu tinha um grande problema de comunicação. Sim. Eu não sabia me vender também. Não nasci sabendo me vender e tinha um grande problema de confiança. Mas aí da porta para fora. É interessante também, porque você sempre punha um pouquinho a mais e as pessoas iam lá e cobriam. Exato. E aí, que filme era esse que você dirigiu? Cara, foi uma websérie pra GE, uma marca. A gente criou uma série, eram 3 episódios, chamava Cardápio da Conquista, lembrei o nome, que era sobre como criar pratos em casa pra você ganhar teu crush. Tá. E aí... Já era branded content. Branded content. Sim. 2012, no começo de branded content. E foi ali que, inclusive, eu me apaixonei por isso. Sim. Eu gosto muito desse assunto. E aí, porque, contando os bastidores, na época, o diretor de criação vendeu lá pra cliente que ia fazer aquilo com 20 mil reais. Entendi. Eu não sei como. E aí eu tive uma conversa com o produtor da agência na época, falando assim, Brivilati, olha aqui, não dá. Olha a linha aqui. Foi a primeira vez que eu vi uma planilha na minha vida. Eu falei, não fecha a conta. Foi quando eu falei pra ele, tira o diretor de fotografia, eu já ajudo, eu faço. E aí eu fui e fiz aquilo. Os diretores de criação e o VP estavam assim, na mão, porque como é que o cliente descobre que não tem alguém dirigindo? Mas foi tão fluido, foi tão gostoso que a cliente amou. Os diretores de criação estavam assim, pasmados, tipo assim... Isso tá no YouTube? Eu acho que não tá mais, não. Talvez até esteja. Sim. Vou tentar achar e eu aviso. E aí começou a tua relação com o audiovisual. Isso foi num sábado. Chegou na segunda-feira, eu não consegui mais ser diretor de arte. É mesmo? Minha postura literalmente mudou. Sim. Tava assim já. Cansado. E eu queria, minha cabeça tava lá com as luzes, com o tripé, dirigindo, falando. Eu não consegui mais voltar. Que interessante. E dali passou um pouquinho de tempo. Você já foi pra Los Angeles? Já. Eu estudei em Los Angeles. Estudou em Los Angeles. Eu fiz direção de atores com a Judith Weston. É mesmo? Olha só. Foi minha primeira vez, inclusive, num curso de direção de atores e atuando também. É mesmo? Olha só, cara. Então, assim, foi um... E aí segunda-feira não conseguia mais? Não conseguia, passou um tempo, fui chamado pra conversar, já acho que tá acontecendo. Eu falei, cara, papo de homem aqui, vamos tirar o chapéu de profissão. Eu tô te atrapalhando, você tá me atrapalhando. Vou te falar por quê. Desde o dia que você me trouxe aquela oportunidade, eu tô com a cabeça lá. Então, eu falei, cara, vai viver seu sonho, então. E aí? E aí, saí. E aí, eu já tinha uma carta na manga, eu chamei na época meu antigo dupla, eu falei, Casa de la Madre. Uma produtora. Casa de la Madre. Vamos lá, meio a meio. Vamos, 50-50. A gente montou uma produtora, passamos 3 meses batendo cabeça pra entender o que era essa produtora, e a gente criou a primeira produtora no Brasil de storytelling. Focada em storytelling. A Casa de la Madre? A Casa de la Madre. Olha só, cara. 7 anos com ela. Hoje eu continuei o negócio, chama Bravo Film Company, a minha produtora. Mas a La Casa de la Madre foi a pioneira em trabalhar storytelling no Brasil quando ninguém falava sobre isso. É mesmo, cara, que incrível. Porque a gente era 2 criativos, não gosto de falar criativo, né? Que a gente era da criação.
era um diretor de arte virando diretor de cena, um redator virando roteirista. A gente não queria perder a oportunidade de poder criar junto. E a parte do negócio, como é que vocês... Ixi, rapaz, com 6 anos eu virei e falei, eu acho que agora a gente tá pronto pra abrir um negócio. Agora vamos criar Bravo. Foi cabeçada em cima de cabeçada. Você aprende na prática, mas você vai aprendendo algumas coisas. Eu acho que ser carioca também tem umas malandragens boas, assim, sabe? A gente, por exemplo, no início, a gente não tinha financeira, era a gente. A gente, enfim, a gente foi treinado pra pensar, né? Sobreviver. E aí a gente criou um e-mail, na época o meu sócio chamava, o nome dele, né? André Francisco Tavares Castilho. A gente pegou o nome dele, Francisco Tavares, criou um e-mail do financeiro. E ele tinha uma persona. Então, pra gente não ser a pessoa que tá cobrando, a gente criou uma persona. Então, que era a madre. Que era esse. Da Casa da Madre, ele é o financeiro, ele era super formal. Então a gente criou várias personalidades enquanto só era eu e ele dentro da produtora. Porque tinha narrativa. Porque, na verdade, a gente aprendeu na publicidade que as pessoas compram aquilo que você vende. Claro. É a sua imagem. Então, com o site você pode parecer muito grande. No início, na Bambu, a gente falava às pessoas assim: a gente vai falar com a galera aqui do segundo andar. Não tem segundo andar. Mas na imaginação tem. As pessoas, inclusive, não achavam nem que a Bambu, não pelo nome, mas pelo... Isso é ruim, mas isso é muito bom. As pessoas não achavam que a Bambu era brasileira. Pela estética, pelo cuidado. Bom, por outro não. Exato. Então, assim, tudo... Se você aprende a linguagem do que as pessoas compram... Sim. Né? São os códigos. Exato. A Gestalt é a mais importante do que tudo. A gente falou disso também. Os códigos para acessar os contatos. Exatamente. Aí, então... 2013 abre a Casa de la Madre. 2012. Abre lá a Casa de la Madre. Em um ano a gente começou a ganhar prêmio. Quando vira Bravo? A gente terminou a sociedade La Casa de la Madre em 2019. E aí eu segui com parte da equipe e fundei a Bravo Film Company. Entendi. A Bravo, então, é uma continuidade. É uma continuidade. A diferença é que eu... O que você incorporou? Apontei um pouco mais pro cinema. Pro cinema. Exato. A La Casa de la Madre não fazia cinema. E a gente... Eu sempre senti que o Brasil, ele perdeu uma oportunidade muito grande de realmente surfar no storytelling. A gente não abraçou como deveria o storytelling contar. As marcas não estavam maturas para isso. Mas suas agências muito travadas? Eu não vou falar nem das agências, porque as agências tentaram. São clientes. Eu acho que as marcas não estavam preparadas para entender que a gente nivela muito por baixo os consumidores no Brasil. A gente quer fazer coisa à prova de burro. Sim, que tem a ver com risco. Com risco, exato. Várias... Assim, desafio todas as pessoas que trabalham com publicidade. Vocês já não viveram alguma coisa de levar alguma coisa para uma marca, os caras falam não. Mas depois que o negócio sai, alguém, vamos fazer esse negócio. As pessoas querem alguém que já se arriscou. A originalidade... É mais difícil. É mais difícil. E o storytelling mora nisso. Sim. Né? O storytelling... Hoje a gente fala muito, se bate muito na tecla. A gente só foi aprender isso com o TikTok, com o Instagram, quando fala assim, não adianta você pegar e reproduzir seu comercial ou botar alguém bebendo a Coca-Cola aqui. E foi na dor. Na dor, e não tinha por que ser na dor. Exatamente. Então eu acho que a gente aproveitou muito mal a onda do storytelling no Brasil. Então eu apontei... Eu fui pro Brand Entertainment, Branded Content também, que eu gosto muito. A maior parte dos meus prêmios... Tem mais espaço, né? Tem. Pra criar. E tá mais próximo do cinema. Eu acho que o audiovisual, a publicidade, ela se descolou de vez do cinema, hoje em dia, né? O Instagram tem uma linguagem própria, o TikTok também, que é diferente do cinema. E você tá conectado o tempo todo? O tempo todo. Eu respiro cinema, eu respiro audiovisual desde os 15 anos, 16, 17 anos. E aí, como que vem a Bambu? Pra que a Bambu? Tipo, a Bravo tava... Você já tava muito bem, né? Sim. Eu sou muito inquieto. Né? E eu acho que... A Bambu, se eu fosse falar hoje holisticamente, ela veio para que o Jorge, empreendedor, ele pudesse crescer. Mas ela veio de uma necessidade do mercado. Né? Eu não sou a primeira pessoa a pensar em criar um banco de imagem no Brasil. Sim. Eu sou a primeira pessoa que conseguiu refazer ele acontecer. Sim. Óbvio, tem outros bancos. Pegou seus HTMLs. E fomos lá. E a Bambu só aconteceu exatamente por causa disso. Primeiro, pelo modelo de negócio. Né? Eu sempre sou assim. Se eu tenho algo que é desafiador para mim, eu não sei, eu vou estudar. Então a Bambu me trouxe muito conhecimento, porque eu fui atrás de entender como é que funciona o universo de startups, de e-commerce, de VCs, de um monte de coisa.
Que era fundamental para essa nova economia criativa. Né? Porque assim, falando de produtora, ter uma produtora é fácil. Sim. Tá? Não é as pessoas complicam muito o nosso trabalho. Uhum. Mas o processo, assim, como produtor, ele é relativamente simples. Mas o back-office é complicado. Exato. Porém, quando você vai para um negócio, uma startup, exigem outras coisas. Né? Você entra no outro universo. Quando você viveu Porque eu imagino você com um grande projeto, com um cliente na Bravo ou na Casa de la Madre, e aí emitindo a nota, aquela notona, e depois negociando para receber aquela nota. É horrível isso. Né? É horrível. A realidade. Você tem que ficar pedindo para receber. Aí você cria Bambustock e coloca o meio de pagamento ali no cartão. Que você nem vê quem é o cliente, você não precisa falar com ele. Não, cara. Como é que foi essa experiência de receber sem cobrar? Cara, isso, assim, a gente bate muito nessa tecla porque isso é um must-have. Tipo assim, a gente vai continuar com isso. Porque eu falei, eu não vou criar uma outra produtora pra ficar recebendo alguém falar pra mim que vai receber 90 dias. E eu tava muito afim de criar um produto. Porque quando você tem um negócio que é baseado em um produto, você tem uma equipe que trabalha para um produto para que ele seja aceito pelas pessoas. Você ouve fora e melhora dentro. Isso. Então é isso, eu tenho um produto. Você quer comprar? Não quer? Então tchau. É isso. É basicamente isso. Não é serviço. E assim, a plataforma só aceita cartão. Desculpa. Não, mas tem outro jeito. Não tem como. E aí? Libertador. É libertador. Acho que é a primeira pessoa que eu falo isso. Eu tô falando aqui. Não, mas é libertador. Ainda, mas porque... Olha como é... A publicidade, ela tem um jeito muito peculiar, estranho, né? Fazer uma denúncia aqui, hein? Programa de denúncia. Momento denúncia. A gente foi para um lado... A publicidade, ela tem ainda muito dinheiro, mas a produção, ela teve muito dinheiro por muito tempo. Para quem é novo... Eu também sou novo, né? A gente é novo, mas... Para quem não viveu esse momento, antigamente, os comerciais eram feitos com orçamento aberto. Tá aqui um filme... Toma, faz, depois você passa a nota. Então tinha muito dinheiro. Eu cheguei no final dessa festa. Né? Mas o que aconteceu? Isso deixou o mercado muito, não vou falar mal acostumado, mas... Inflacionado, mas as pessoas com costumes muito errados. Costumes muito errados. Tá? Por exemplo, eu gosto muito de comparar o nosso mercado com outros, por exemplo, com arquitetura, com pedreiro. Vamos colocar assim. Eu não chego com um pedreiro e falo assim, olha, vou fazer minha casa, vai fazendo aí, daqui a 90 dias eu te dou o dinheiro. E ano que vem eu mudo. Aí o cara fala assim, não... Aí o cara me passa um valor. Eu falei, olha só, deixa eu te falar. É minha primeira casa, não vai ser a primeira, mas vai ter outras, né? Daqui a pouco vamos fazendo aí. Vai ser oportunidade pra você, porque as pessoas vão ver minha casa e vão querer fazer também. Né? Você não fala isso pro pedreiro. Não. E eu também não chego pro pedreiro, depois que eu fui lá, vai ser 100 mil. Aí eu falo assim, então só que eu vou querer uma piscina. Tá bom. Não, mas você vai me pagar, vai passar o dinheiro da piscina? Não, porque não posso chegar pra minha esposa agora e falar que eu vou ter que botar mais dinheiro na piscina. Então, quando você compara com qualquer outro mercado, a publicidade, você fala assim, mano, tem alguma coisa muito errada aqui. Abuso Pra caramba. E as pessoas, elas banalizaram o abuso. Banalizaram o abuso. Tá tudo banalizado. Então isso é um grande problema. Inclusive eu tô fazendo alguns vídeos agora no Instagram e eu tô falando sobre a minha experiência dentro do mercado. E uma das coisas é para falar isso. Por que é tão difícil entrar dentro da publicidade? Né? E quais são os costumes que existem hoje que deveriam mudar? Fundamental. Só que num oceano onde está todo mundo se dilacerando, né, um oceano vermelho, está todo mundo lutando para sobreviver, as pessoas nem param para olhar o processo, elas só seguem. Só seguem e passam por cima das outras e não vê que a saúde mental das pessoas está indo ralo abaixo. Exatamente. Da própria equipe, do outro, as pessoas perdem o limite do que é inclusive a equipe delas, que elas endereçam para outra pessoa, pro parceiro que está trabalhando com ela, como se ela fosse um funcionário, e tratando ainda tudo errado. Tanto o funcionário quanto a outra pessoa que está trabalhando com ela. Então, assim, se perde completamente a noção do absurdo. E aí é interessante, né? Porque você, tendo essa visão crítica, sabendo discutir negócios, você foi criar outra oportunidade. Né? E aí, quem que apoiou? Você desde o começo foi sozinho? A Bambustock é um negócio seu com mais alguém? A Bambustock é um negócio meu. Seu. Eu não tenho sócios. E como é que você conseguiu cruzar a barreira da desconfiança, daquele momento que as pessoas falaram assim, não, mas isso é seu, isso aqui vai funcionar?
Foi você mesmo que fez? Exatamente por entender o mercado e como que é a percepção, né? O brasileiro ele tem uma tendência nesse mercado, vou falar pelo meu mercado, Claro. não vou generalizar também. A gente não olha para o nosso produto interno e valoriza ele. A gente tende a desvalorizar. Desvalorizar. Eu vi tem o Pedro Cardoso, que foi o Agostinho, né? Ele tem um vídeo muito interessante que ele fala sobre o quanto que a gente paga, o brasileiro. Como a gente é um país colonizado e a escravidão tá bem aqui atrás. Exatamente. A gente paga por bens alto, mas a gente não paga pelos serviços. A gente vem de uma cultura onde pagar o serviço não faz sentido. Servir é uma coisa... Sim. Entendeu? Então, o que eu fiz de estratégia? Eu optei por não aparecer. Porque eu sabia que se eu entrasse logo de cara falando... na publicidade, as pessoas não veem nem como um negócio. Um projeto. E eu acredito que projeto é uma coisa mais sazonal, menor. Verdade. Diferente de uma empresa, de um negócio. Então, eu fiz... Minha estratégia foi, nos primeiros anos, eu não vou aparecer. Não vou botar minha cara. Sim. Entendeu? Para que não seja... é um projeto do Brivilate. Não, eu também não quero ninguém me ligando. Porque quando descobriram, começaram a me ligar. Exato. Começaram a me ligar. E tipo assim, não. Sim. Entendeu? Então são algumas coisas que você vai aprendendo ao longo, e foi uma estratégia que eu adotei. Eu falei, não vou me associar. É uma empresa, ela tem um processo, eu vou seguir o processo dela. Beleza. E assim foi. Então, o momento que eu falei, beleza, hoje a gente segue Então, quando que ela entrou em operação? Quando que funcionou a primeira compra? 12 de fevereiro de 2021, ela entrou no ar. 2021, é recente. E entrou no ar com o teu acervo. Já tinha, não. Parte do meu acervo já estava lá, mas eu já tinha feito, passei um ano chamando muitas pessoas. Pra subir em material. Então, quando a gente já subiu, a gente já saiu com uns 3 mil e poucos vídeos. 3 mil e poucos vídeos, exato. Mesmo? Então e junto, tinha quanto tempo ali de vídeo, material? Cara, eu tinha uns... Eu não lembro desse dado, mas era uma coisa pra, tipo, 12 mil horas. Vídeos de quantos a Bambu, ela tem usuários? De quantos usuários? Como assim? Que subiram material. A gente começou a plataforma, acho que foram com uns 20 filmmakers, mais ou menos. Filmmakers. E hoje são quantos? Hoje a gente tá em 150, 160. 160 filmmakers sobem material lá. Sobem material, constantemente. E de que países? Brasil. A Bambu... Os filmmakers são brasileiros ou tem de outras nacionalidades que filmam o Brasil? O brasileiro, ele tem prioridade de dentro. Na verdade, a plataforma só aceita brasileiro. Então, olha só que interessante. Exato, essa é a nossa grande diferencial. A gente só tem filmmakers brasileiros, que óbvio, podem filmar o mundo inteiro. Mas ali dentro a gente garante que todo mundo é brasileiro. Entendi. Então pode ter um conteúdo de outro país. Pode. Entendi. Só que a gente valoriza muito e a gente opta por divulgar mais o patrimônio imaterial brasileiro. Que interessante, cara. Porque a gente descobriu ao longo do processo que pra gente se equiparar a uma Shutterstock da vida, Getty Images da vida, que tem 400 milhões de assets. São as duas maiores. Agora é uma só, né? Que elas se juntaram. A Getty comprou a Share. Olha só. Então virou o maior conglomerado. Só que pra gente chegar a isso, a gente tem 30 anos de idade. Claro. A gente não vai chegar. E a gente também não quer ter essas imagens. A gente não é um concorrente direto deles. Tem que se diferenciar de alguma forma. Exato. Então, qual que é o diferencial da Bambu? A gente é um banco de imagem da cultura brasileira, do patrimônio imaterial. Sim. E isso faz com que a gente, como você me perguntou quando a gente não estava gravando ainda, faça com que a gente vá para outros países. Claro. Então, esse é o nosso modelo de expansão. Sim. Entendeu? Que a gente vá para outros países e a gente seja o banco cultural de cada país. Que interessante, hein? Como um acervo em vídeo da cultura. Muito interessante. Que é transformada, a cada momento ela está sendo transformada. Sim. Né? Então, quem que está guardando isso? Eu te pergunto hoje. Entendeu? É um recorte. Se você pegar, por exemplo, Batalha do Passinho, no Rio de Janeiro. Sim. Isso é um patrimônio cultural imenso da gente. E aí, quem que pode comprar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Exato. Hoje a gente lançou em dezembro o nosso plano de assinatura, onde que facilitou mais, porque no início a Bambu era só por unidade, né, ou alguns pacotes, e ela tinha um ticket um pouco mais alto. Então, visando uma penetração maior dentro do mercado, a gente resolveu lançar o nosso plano de assinatura, onde a gente começa com valor de imagem de 5, 10, 15 e aí acima de 20 são Enterprise. E aí você tem quantos usuários comprando material hoje na Bambu Stock? Eu não tenho esse número.
Não tenho esse número preciso e varia muito. Mas você sabe quantas operações financeiras já rolaram? Sim. Quantas compras já foram feitas? Sim. Isso é um dado, a gente não conta, esse dado. Claro. Não vou contar aqui, mas a gente ainda sabe que tem muito pra gente escalar. Sim. Porque o eixo Rio-São Paulo é onde acontece tudo. Nosso objetivo é sair dessa ponte aérea e ir pra fora. Só que você vai descobrindo conforme você vai andando com o negócio, né, e fazendo pesquisas, que se você sai dessa ilha chamada São Paulo, você descobre o Brasil. Né? São Paulo é uma ilha e o resto é o Brasil. Então você vai entendendo quais são as necessidades das outras pessoas, como cada um se comunica. Hoje, nosso grande desafio, a nossa grande missão é fazer com que pequenos e médios negócios tenham acesso a imagens cinematográficas e que tenham representatividade. Sim. Que sejam imagens que representem racialmente o brasileiro, a cultura brasileira, a textura brasileira, a luz brasileira. Sim. Cara, que interessante, né? Porque a Bravo, ela hoje ainda faz sentido ou você tá cada vez mais Bamboo Stock? Isso aí tá virando uma terapia. Boa pergunta. Eu divido meu tempo, né? No mundo dela era 50%, mas por quê? Porque a gente vive e respira a mesma coisa, que é produção. Sim. Porém, a Bravo, ela tem os trabalhos de publicidade dela, que ainda é o que consome grande parte dela, embora a gente esteja fazendo 2 longa-metragens agora. E ela foi a primeira investidora, né, da Bamboo Stock. Isso. A Bamboo surgiu por conta uma spin-off ali, um embolado. Exato. A Bravo, ela é 100% sócia da Mas você Bamboo. é o único sócio na Bravo? Sou o único sócio na Bravo. Então, são 2 negócios que eu toco. Tá. Só que eu respiro a mesma coisa, né, produção. Não existe, e talvez esse tenha sido o modelo de uma das coisas, né, que fez a Bamboo dar certo, além do conhecimento que eu tinha de design, porque foi eu que desenhei tudo. Sim. Né, de comunicação, de estética, que é onde muda completamente, porque ninguém conseguiu chegar a isso, e o modelo de negócios, né? A Bravo, não existe um banco de imagens sem ter uma produtora por fora. E os filmmakers estão satisfeitos com a Bamboo Stock, assim, em termos de que eles recebem do que eles sobem? A gente talvez tenha um outro banco de imagem no mundo, que eu sei que é o Film Supply, que ele tem uma porcentagem parecida com a nossa. Hoje, os nossos filmmakers, eles recebem 50%. É mesmo? E ele tem mais querendo entrar ou você segura? Como é que é isso? Tem. A gente tem procurado bastante filmmakers, na verdade, para poder contribuir com a gente. Eu acho que um dos KPIs que a gente tem é entender como é que tá sendo para os filmmakers. E a gente... É um KPI interessante. A gente recebeu que é um case pra gente, de um feedback de um filmmaker que falou assim, caramba, vocês estão me ajudando a pagar a pensão da minha filha. É mesmo. Outro falou assim, cara, eu tô fazendo muito churrasco. Porque a gente já chegou a pagar 3 mil a 4 mil reais por mês pra um filmmaker. Mesmo, que beleza. Então isso mostra que essa é a direção que a gente quer seguir. Ali não é pra ser um extra. Você consegue fazer dinheiro. Aí é onde entra a economia criativa trabalhando. Porque a partir do momento que eu dou 3 mil, eu dou não, né? Pelo trabalho do cara. A gente facilita o acesso, a gente faz o encontro. E o cara tem 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, e você começa a ver que a coisa tá girando. Agora, considerando a variação da moeda, né, o dólar, o euro, trazer cada vez mais clientes de fora também seria muito interessante, né? Super, né? Ganhar em dólar 6 vezes mais é bom para qualquer negócio. Cara, e aí depois trabalhando dos 15 aos 37, você realizou um sonho. Realizei vários sonhos, na verdade, mas o que você tá querendo trazer pra gente foi de ser piloto de avião. Piloto de avião. Como é que você começou? Quando que você foi a primeira aula? Não foi na banca, né? Não, foi manual, né? Como pilotar um avião. Em 5 passos. 2019 eu tava com a minha namorada em casa, minha ex-namorada, e eu falei pra ela assim, eu acho que pra esse ano agora tenho 2 coisas que eu quero aprender a fazer. Tocar saxofone ou aprender a voar. Ela olhou pra mim assim, que disparate, né? 2 coisas, não tem nada a ver. Aí eu pensei, que eu sempre quis aprender a tocar saxofone. E aí eu falei, tá, vou me inscrever num curso. Aí eu cheguei, já tinha começado a primeira aula. Me aceitaram, fiz, fui no Aeroclube de São Paulo. Comecei fazendo as aulas. Tinha mais aluno, assim? Como é que é? Tinha. Cara, da minha turma só eu me formei, de 32 alunos. 32 alunos, só você se formou? Muita gente desiste no teórico. É? Porque o teórico, você tem
Você tem que ser muito nerd no final das contas pra você gostar disso. Você tem meteorologia, física, aerodinâmica, regulamentação aérea, ou seja, mecânica. Não é só Não. Flight Simulator. Não. Você tem que entender como é que o negócio de 1 tonelada voa. Que, por mais que eu saiba, até hoje pra mim não faz sentido. Cara, e de 32 só você se formou? Só eu. Loucura. E aí, da minha turma só. Muita gente foi indo embora, foi indo pra, não é isso. Muita gente achava que ia chegar lá e pilota facinho. aqui. Isso é só o teórico. Aí depois do teórico você vai pro prático. É onde você realmente bota a mão no avião e você tem que entender como que aquilo funciona e se der uma pane lá em cima que você tem que fazer. Sim. Né? Então é isso que você aprende. E pra mim, eu acho que foi a experiência mais gratificante da minha vida até agora. Eu acho que viram outras também, fora as pequenas, porque no dia que eu decolei pela primeira vez, eu voltei e falei pra minha amiga, eu falei assim, cara, eu vi Deus. Sim. Eu vi Deus não no sentido religioso, mas no sentido de você se conectar com a energia criativa do mundo. Porque eu me senti tão poderoso, eu falei assim, olha onde eu cheguei, olha o que eu posso fazer. Aí foi nesse dia que eu tive assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu cheguei, eu posso fazer. Porque quando você sobe, e você olha lá embaixo e você tem uma máquina que ela está voando, cara. Sim. O resto da humanidade está lá embaixo. Tem uma máxima na aviação que a gente fala, quando você voa, seus problemas ficam no chão. Os problemas do chão ficam no chão. Aqui em cima você tem outras coisas. Então você se desconecta. E fica ligado no presente, né? Só no presente. Só no presente. Mas também... Que é uma meditação. Mas também um pouco no futuro. Porque a gente também tem outra massa que a gente fala, seus pensamentos têm que estar 5 minutos à frente do avião. Tá. Né? Então, se eu vou... Onde que eu vou estar daqui a 5 minutos? Tá. Você tem que se planejar. Então, isso me ensinou muito sobre planejamento. O tempo todo. O tempo todo. Que interessante. O tempo todo. Você tem, inclusive, quando você está voando, você está olhando para baixo para ver se é uma pane onde que você pousaria agora. E o teu primeiro voo foi onde? Foi quando? Foi em 2020. 2020. Demora, então, um curso longo. Demora um ano. Um ano. Um ano para eu... Pra você pegar o avião. Não. Em 6 meses, 7 meses eu tava pegando avião e o resto foi o tempo de fazer as missões, que a gente chama. E aí? E aí você aprende de tudo. Aprende corta um motor, te fala assim, beleza, e agora te vira. É mesmo? Então, que legal, cara. É muito legal. E aí, quando que você decidiu comprar sua aeronave? Cara, eu decidi comprar, porque eu falei assim, eu gosto muito de estar sozinho. Eu gosto muito da minha companhia. Eu não queria ninguém do meu lado. Eu não queria... Eu poderia ficar dentro do aeroclube alugando. Como uma história de superação, quem mais que viveu uma vida com criatividade, trabalhando na indústria criativa, que saiu da favela e comprou um avião? Músicos. Quem mais? Agora sim? Não sei te falar. E como é que foi essa realização? O que você falou pros seus pais? Eles não acharam que você estava se achando muito? Não. Como é que é essa questão do ego? Porque você tem todo o direito, é do caralho, mas as pessoas trazem a invejinha. Cara, pra mim nunca foi sobre ter o dinheiro pra comprar e também nunca foi sobre a máquina. Foi sobre a conquista de você assim, caramba, eu tô voando. Eu posso. Né? Eu tô voando. É incrível. Então isso que foi legal. Agora, quando eu contei pra minha mãe, a reação dela foi assim, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá perdendo a noção da realidade. Tipo, mas não em relação à grana, medo. Claro. O meu pai não entendeu. Meu pai, ele não entendeu o que estava acontecendo de jeito nenhum. E eu também, quando eu tava pra comprar, quando fui buscar, eu fiquei assim, Jorge, o que você tá fazendo com a sua vida? O que você vai fazer? Você vai pegar um avião? Em momento algum foi sobre o dinheiro pra mim. Claro, foi tipo assim... era o desafio. O que eu vou... Mano, sabe, tipo, eu também não tinha referência de outras pessoas que fizeram isso pra olhar. Eu fui pedir conselhos para algumas outras pessoas que eu conhecia, assim, ao longo, para entender qual o modelo da aeronave e tal. Inclusive, olha, isso foi muito legal. Tem um grupo de aviação no Facebook, e aí eu vi que tinha os ases da aviação ali, uma galera mais velha. Tem um... não, na verdade hoje tem um grande amigo meu, que é o Bruno, que ele mora nos Estados Unidos, e ele comprou um avião dele também. Ele é diretor de arte. E também tem um outro diretor de arte, que é o acho que esse é o nome dele. Mas ele também é diretor de arte de uma agência, ele também tinha um avião, acabou de vender o avião dele também. E aí eu fui pedir conselho pra ele. Eu falei, cara, tô pensando em comprar essa aeronave e essa aqui. Ele, olha, só isso já mostra pra você que você não sabe o que você quer. Aí eu, tá bom, o que isso significa? Aí ele me incentivou a comprar uma aeronave que exigiria um pouco mais de prática, porque ela era mais difícil.
Aí ele falou assim, conversa aqui, porque você vai aprender, isso vai te estimular como piloto a ser melhor. Você já viu aquela máxima, tipo, céu limpo não faz brincadeira? Então, Sim, não faz tipo, bom piloto. Então, você tem que procurar desafios. Então, eu fiquei assim, cara, eu tô indo pra uma aeronave que eu não sei pilotar, vou ter que fazer um curso e vou ter que me sentir à vontade ainda com isso. Ele falou, mano, você pega um instrutor, vai fazer as tuas aulas, depois você vai. E foi a melhor coisa. Eu aprendi a voar uma aeronave mais difícil, mas isso me trouxe muito mais conhecimento. Que interessante, cara. O desafio te trouxe mais conhecimento. E aí, quando você viu o modelo do avião que você comprou, era o mesmo que o seu... Como é que é isso aí? Como meu avô era marceneiro, eu aprendi um pouco de carpintaria ali com meu avô, de pedreiro também. Meu avô que foi construir a casa dele, um sobrado de 3 andares, ele era muito do fazer, da cultura maker. Era o dono da banca. Real, tipo isso. E eu pegava ali as madeirinhas e eu lembro que eu fiz chama Piper, né, a modelo do avião aqui no Brasil. Você fez um desenho. Eu fiz e peguei e modelei no avião, tipo, na madeira. E aí? E aí, depois de um tempo que eu fui me tocar, que eu falei assim, caramba, quando eu peguei meu avião. Quando eu olhei pro meu avião, aquela forma era muito conhecida e me veio na memória aquilo. Eu falei, olha só, será que eu tava modelando o futuro? O avião que eu teria um dia? Então foi... Cara, que emocionante, hein? Isso foi assim, pra mim, foi uma das coisas... Mas você não tem ainda o... Não tenho. Mas é de uma realização muito grande. Então toda vez que eu tô lá em cima, eu agradeço muito. Os avós, eles têm um papel importante no sonho, né? Tem. Por que os avós, eles se conectam com esse lugar da imaginação, né? Não sei, talvez eu acho porque eles não têm o peso da responsabilidade de ser pai. Então de eles falar podem... ou não. Então eles podem ser mais lúcidos, podem deixar fluir o que deveria ter feito antes. Que interessante, cara. Sabe? Deixar... O teu avô teve um papel? O meu avô, ele tinha um papel... Ele, muito mais nessa coisa do gostar de fazer coisas. Eu aprendi muito cedo a emboçar uma parede, eu já sabia. A levantar uma parede, eu já sabia com 12 anos de idade. Sim. A fazer uma cadeira, mexer com martelo, prego. Meu sonho era ter uma garagem cheia de ferramenta pendurada, essas coisas. Então ele fazia. Então a ideia do fazer, de botar a mão na massa, de consertar coisas... E por que chama bambu? Cara, a bambu, ela vem por conta do próprio bambu, da resiliência que ele tem. Resiliência do bambu. É uma planta que cresce rápido, ela se enverga, ela não quebra, ela é flexível. O espaço vazio que existe dentro dela é o que dá a firmeza dela. E ela ramifica muito rápido. Você sabia que existe um bambu que chega a crescer, tipo, 12 centímetros por dia? É mesmo? É japonês. Olha, eu não acreditei quando eu vi, eu falei, caramba. E aí, então, você, com a sua aeronave e com a bambu resiliente, vai pro mundo. Vamos. Acho que a ideia... Quando eu fundei a Bambu lá, quando eu tava desenhando ela, era o início da pandemia, eu tava de novo numa crise, parecida com aquela que eu tive que eu queria ir pra Irlanda. Tava vendo muito vídeo de filmmaker, youtuber. Eu falei assim, cara, eu consigo fazer isso. Posso pegar todo o dinheiro que eu tenho e viver minha vida filmando como um nômade. Turns out, não era isso que era pra ser, mas aquilo tava me inspirando uma necessidade muito grande de poder registrar o mundo também. Sim. E eu falei assim, cara, o que eu vou criar um lugar onde eu possa ser um filmmaker também, entendeu? Então tinha um pouco disso, né, de poder estar na Bambu e estar criando, né, como colaborador dela. Que interessante, cara. Tanto que eu criei, diferentemente da produtora, eu criei a Bambu pro mundo. Foi a primeira experiência que eu tive de criar um negócio onde eu não sou apegado a ele, eu quero que ele cresça. Sim. E tá muito mais associado à palavra legado. Eu quero que... eu tenho certeza que um dia eu não vou estar com a Bambu, né? Então eu tô cuidando dela para ela crescer agora, para que outra pessoa daqui a pouco possa administrar, ela continue crescendo. Que interessante. Eu já criei ela com esse objetivo, né? Mas uma coisa que eu vou continuar sempre sendo é colaborador. Sabe? Filmando e colocando. Porque é gostoso para mim essa oportunidade. Porque a gente cria conteúdo, às vezes, necessariamente para Instagram, para rede social, é pointless. E você já virou instrutor de aviação ou não? Não, isso é uma coisa que eu não faria. Você tem que ser muito louco para entrar com uma galera que não sabe do seu lado ali fazendo umas cagadas no avião. Eu não faria. Eu admiro muito quem são os instrutores de voos. Ô Jorge, então conta pra gente assim, pode todos, né? O que o Jorge aprendeu na vida e no audiovisual que ele pode transmitir para quem tá chegando agora,
que quer acreditar que o audiovisual é um lugar para trabalhar, gerar renda e ser feliz? Eu acredito que a gente nunca viveu um momento tão propício para você poder trabalhar, ganhar dinheiro, não vou falar fácil, mas rápido até, tá? Com audiovisual. A gente nunca teve tanto acesso a equipamento, a técnicas, jeitos de fazer. Eu conheço produtoras hoje que tem uma seção que só trabalha com a partir daquela porta para frente, a Condzilla. Eles têm uma seção lá dentro que só trabalha com celular. Filma e edita com celular. Então, ou seja, qual que é o papel hoje das tecnologias que vem crescendo? É te dar acesso, é te dar ferramentas para você criar. Mas o que as pessoas estão pensando errado sobre isso? Não é a ferramenta que cria, é o criador. Sim. Só que eu sempre incentivo as pessoas a pensar o seguinte: qual história você está contando? Você tem que estar sempre buscando que história eu estou contando, não só no audiovisual. Clareza. Tudo. O que eu quero contar? Qual que é a minha visão do mundo? Sim. Talvez a gente fique meio oprimido pela quantidade de coisas que já foi tudo contado, um monte de gente já fez isso, mas ninguém nunca contou da sua perspectiva. Então todo mundo tem uma perspectiva, um jeito diferente de ver o mundo. Sim, ou seja, as ferramentas estão aí, o que a gente precisa é de atitude, de coragem e criatividade. Eu vou colocar, não nessa ordem, mas eu acho que a palavra atitude, a gente pode desmembrar ela um pouquinho. Acho que primeiro começa com essa análise sincera. Um artista não pode mentir para si mesmo. Né? De você olhar e primeira coisa é você perguntar: eu sei meu valor? Sim. Como pessoa? Eu sei da minha capacidade criativa? Que é o telescópio e o microscópio para dentro. Para dentro. Tá? A partir do momento que você conseguir, um trabalho, você poder olhar e falar assim: eu sou bom nisso aqui. Eu gosto disso aqui. E eu sei fazer isso muito bem. Talvez você descubra uma vertente ali. Agora, o que eu quero contar? O que eu vejo de diferente? Isso aí agora voltando para a galera do audiovisual, eu já sou diretor há bastante tempo e o que eu mais incentivo as pessoas é fotografarem. Fotografar, porque é o jeito mais simples de você poder, mais rápido, descobrir, de você olhar o mundo e falar assim: eu vejo o mundo dessa forma. Interessante. E você treinar o seu olhar, você treinar a tua percepção, a tua sensibilidade para as coisas, como que você é afetado pelo mundo externo. Criatividade é botar duas coisas que não se conversam dentro de uma sala e falar: se resolvam. Então, para isso, você tem curiosidade de ir para fora, pega o de fora, traz para dentro, mistura e você devolve. Isso é criatividade. Entendeu? Para isso, você precisa de ação, mas você precisa também de sensibilidade, só que sem querer fórmulas mágicas, sem querer tutoriais para 5 passos de como fazer tal coisa. Aceitar o desconforto. Conviver com ele. Né? E o medo. Subir você no quer ver? Avião e pilotar. O medo, para mim, ele faz parte de qualquer processo. A diferença é que o medo, você vai conviver com ele o tempo todo. A diferença é que ele não pode estar na sua frente, ele está do seu lado. E nem te paralisar. Nunca. Vai ter momentos que você vai ficar paralisado, mas, se você sabe quem você é, pelo menos você consegue recobrar o senso e se agarrar aquilo e falar assim: dá pra ir. Cara, é muito interessante porque as histórias que a gente tem entrevistado aqui no Pod Todos chegam na maneira como lidam com o medo. E a maneira como a gente lida com o medo que define o próximo passo, né? No mundo do empreendedorismo... Ou seja, não é que não tem medo. Não, meu Deus, adoraria. Mas não, você vai ter que ter o medo. E na verdade o medo, ele é até uma defesa. Forma... Se você não tem medo de um abismo que tá ali na frente, você vai cair. A diferença é você entender o que é um medo racional e um irracional. Isso. Quando o medo racional tem um abismo aqui, se eu der um passo eu vou morrer. Claro. Agora o irracional, ele tá ligado com dentro, internas, com traumas, com crenças limitantes, o quanto você acredita em você, o quanto você foi incentivado a acreditar em você. Então, por isso que eu falo, não acredito em crescimento se você não olhar para dentro. Uma das ferramentas para você olhar para dentro, meditação. Interessante. E a outra, buscar uma banca perto. Uma banca, exato. Graças a Deus a gente abre um computador hoje, a gente tem... Tem a Bamboo Stock, que é uma banca. Também, a gente tem muito em mente, assim, em vista de fazer isso logo, de poder levar conhecimento técnico para quem precisa, para quem não tem acesso. Então a gente tem na nossa missão ali, no nosso roadmap, criar um curso completamente grátis de audiovisual. Que legal. Audiovisual é caro, tá? Eu não vou falar que não é, porque uma câmera como essa aqui custa 17 mil reais. Sim, claro. Para mim,
os filmmakers, as pessoas que têm acesso a elas são privilegiados, sim. E pra mim, muitos fazem muito pouco com essa ferramenta tão poderosa que tem na mão. Sim. Tá? Porque estão preocupados em fazer... A denúncia de novo. Estão muito preocupados em fazer trend. Estão preocupados. E trend não tem linguagem. Não é você. A originalidade exige muito mais do que equipamento, né? Exige uma angústia de criação. Porque quando você fala de trend, as pessoas estão preocupadas em visualização. Mas sempre haverá espaço para originalidade. Tem que ter. Porque essa onda passa e no final das contas, quem é você? A consistência, né? E assim, se todo mundo faz a mesma coisa, é todo mundo igual. Exatamente. O que vai te diferenciar é que é como cinema, né? A gente tá agora entrando já entramos na era da inteligência artificial. É só mais uma ferramenta. O que continua há 120 anos do cinema? A história. A história. É como contar a história que importa. As pessoas estão olhando muito para o resultado final. Sim. E não para o processo. E a arte é sobre o processo. Gente, a gente poderia conversar muito mais aqui com o Jorge Brivilati. Com certeza teremos outros momentos para ouvir todo o conhecimento que ele tem. Tem muita sabedoria também que ele foi buscando dentro dele, muitas respostas interessantes que a gente... Eu acho que vocês podem seguir ele nas redes, né? Qual que é a rede? O Instagram, onde eu tô, @Brivilati, que é meu sobrenome. Brivilati, inclusive, isso aqui você tem que curtir, se inscrever, ativar o sininho, né? Dar o seu like aqui para você continuar acompanhando o podcast Pode Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Eu tô começando nessa profissão de apresentador, mas estou muito feliz de poder extrair boas respostas aqui de Jorge Brivilati. Obrigado mais uma vez, querido. Muito obrigado. Valeu. Prazer enorme estar aqui. Esticamos os braços, finalmente. Podemos passar aqui agora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom, é isso. Tivemos um papo maravilhoso e se você quer conhecer as origens da economia criativa e o que nós estamos fazendo pelo futuro da economia criativa, mas o futuro desejável, é com Lala Deizelin. Foi ótima conversa. Não só para a gente lembrar como é que as coisas foram estruturadas, que nada acontece ao acaso, mas sobretudo porque o que a gente está falando aqui é que um futuro desejável é possível. Se a gente se junta, se a gente usa as novas economias, a criatividade, etc. E se a gente muda a lente para compreender que a cultura não é cerejinha, ela é o bolo. Exatamente. Então, em pouco mais de 1 hora, nós fomos de 1939 até 2042. Vem com a gente. Valeu, pessoal!